O tema que me foi sugerido que seria a possibilidade de aplicação da arbitragem no direito de família e sucessões, é um tema delicado que supõe duas premissas que, a meu ver, já foram muito abordadas hoje, que nos facilita. A primeira delas seria a compreensão dos valores normativos aplicados ao direito de família. E a segunda premissa seria esse conceito de família que se transforma e em cujo cenário nós estamos discutindo a possibilidade de resolução de conflitos a partir de procedimento arbitral. É preciso distinguir, portanto, aqui, embora os nomes muitas vezes são associados, da arbitragem e da mediação. Essa apresentação extraordinária que nós ouvimos da Rita Guimarães mostra a imprescindibilidade da mediação para fortalecimento das partes no processo de qualquer controvérsia atinente ao direito de família. Já a arbitragem seria a renúncia ao judiciário e a atribuição à autonomia privada para a solução de conflitos de direito de família e que, portanto, supõe, de um lado, a percepção desses valores normativos, especialmente da tábua axiológica constitucional, que faz com que os núcleos familiares devam ser vistos como uma comunidade privilegiada para o desenvolvimento da pessoa humana no âmbito da isonomia, no âmbito da solidariedade e no âmbito de uma estrutura democrática. Nós temos, portanto, que chamar a atenção para essa autonomia existencial e o desenvolvimento da personalidade como exigência constitucional, ao lado dessa promoção isonômica e democrática da dignidade da pessoa, dos integrantes da família. Ao lado disso, nós temos que analisar, portanto, que nessa transformação, ao lado, portanto, dos valores normativos, que essa transformação do direito de família se dá a partir dessa alteridade que foi tanto já hoje analisada, também analisada, no sentido de que nós temos que pensar em eventual conflito de interesse que surge numa comunidade em que tenha por leme, por norte, a preocupação com o outro. E essa vida comunitária familiar, portanto, é distinta das demais comunidades intermediárias. O afeto, então, surge aqui, foi tão bem hoje também analisado, não como um sentimento subjetivo, mas um afeto plasmado por esses valores constitucionais da democracia, da igualdade, da solidariedade, que tem força normativa e que, portanto, serve de panorama, de cenário para qualquer análise acerca dos conflitos de interesse em matéria de família. A dificuldade aqui, portanto, é essa autonomia com responsabilidade, essa autorresponsabilidade, essa garantia por parte da ordem jurídica da autonomia com os deveres de solidariedade. Nesse particular, portanto, as disposições que me antecederam nos ajudam a compreender a discussão que nós temos hoje. Diante disso, meus caros amigos, temos que analisar que no nosso quadro normativo, tanto o texto constitucional quanto o Código Civil devem ser analisados com base nessa supremacia do ser sobre o ter, nessa supremacia das relações existenciais sobre as patrimoniais. A Constituição da República protege a família como comunidade intermediária instrumental. Isso quer dizer, não a funcionalização da família a interesses superiores, como aqui já foi bem dito, mas a promoção da própria pessoa, dos próprios integrantes da família. E esses artigos do Código Civil, que muitas vezes são deixados de lado em alguns manuais, são talvez artigos os mais importantes, seja o que proíbe a intervenção do Estado e de qualquer pessoa na comunhão de vida instituída pela família, seja essa noção de comunhão plena de vida, que é o que justifica, legitima e se torna o objetivo principal das relações familiares e qualquer arranjo familiar que se queira pensar. É com base nesse cenário, com essas premissas, que a gente tem que analisar, portanto,
a aplicação da arbitragem. A arbitragem, ela, de alguma maneira, ela surgiu no Brasil em 1996, com a Lei 9.307, e tem desenvolvido muito, mas ela, de alguma maneira, foi mal compreendida por muitos que viram na arbitragem uma panaceia. Vamos resolver os problemas todos do congestionamento do judiciário através da arbitragem. Eu posso lhes dizer que tenho uma experiência muito grande com a arbitragem, eu já fui mais de 150 procedimentos de arbitragem que eu tenho participado, e posso dizer que, ao fazer a arbitragem, eu passei a dar muito valor ao judiciário, passei a dar muito valor ao magistrado, passei a dar muito valor a essa dificuldade de se resolver dramas humanos. E quero dizer que a arbitragem, na minha experiência, ela se mostra uma solução excelente em casos específicos de patrimônios muito elevados, em que se discute exclusivamente interesses disponíveis, já que os custos da arbitragem são muito elevados e já que, por ser uma entrega à autonomia privada da solução de litígios, sem direito a recorrer ao judiciário, deve significar uma plena informação e compreensão do que está se discutindo. Do contrário, eu acho que o judiciário ainda é muito melhor. O esforço enorme da magistratura, que tem, nas últimas décadas, pensamos bem, tem sido protagonista de um desenvolvimento, de uma evolução muito grande ao lado da doutrina, evidentemente, no que tange aos direitos fundamentais, no que tange ao desenvolvimento do próprio direito civil como um todo. E o que nós temos, então, na arbitragem? Nós temos, em linha geral, podemos dizer que nós temos uma convenção de arbitragem, uma convenção privada, que pode se dar em duas espécies. Ou na cláusula compromissória, que seria uma cláusula pela qual se prevê que, no caso de litígios, esses litígios serão resolvidos por via arbitral, e aqui, no caso, nós temos que pensar, por exemplo, que no pacto antinupcial ou no contrato do Estado seria possível esta previsão, e, no outro momento, o compromisso arbitral, que é o compromisso, que está previsto no próprio Código Civil, que se assina já com litígio instaurado. Então, a cláusula compromissória pode se dar tanto a convenção de arbitragem pode se dar tanto por meio de uma cláusula compromissória, pelo qual se tem esse compromisso, como o próprio compromisso diante de um litígio instaurado. O que se tem, então, que verificar aqui, com base nesse quadro muito geral, seria se no ambiente familiar de afeto, que é um ambiente de vulnerabilidade subjetiva e subjacentes, se nós temos as condições adequadas para que essa renúncia ao judiciário se dê. E, portanto, eu já vou me preparando para a resposta à nossa pergunta. Eu acho que seria possível pensarmos em arbitragem, se discute hoje em vários países do mundo, mas não podemos deixar de levar em conta as peculiaridades no direito de família, ou no direito das famílias, a partir do afloramento de aspectos existenciais, de conflitos familiares. Lembro da intervenção brilhante hoje do nosso Daniel Sarmento, em que ele se falava dessas dificuldades culturais. Nós temos muitas vezes umas vulnerabilidades que não são só econômicas, são culturais. Temos temor reverencial, temos um enfraquecimento de uma pessoa em relação a outra quando se desfaz o vínculo familiar. Então aqui nós temos que discutir, portanto, a plena autonomia privada e esse poder de vontade. E, nesse caso, a mediação ajuda muito a esse empoderamento, esse fortalecimento das pessoas. Nós temos que verificar se, no âmbito de um conflito, quando ele vai se instaurar, se há essa preservação da autonomia, preservação da igualdade, para que possamos admitir uma arbitragem como processo justo. Lembro que, na minha experiência também, eu verifico que em direito de família há muitos arrependimentos, rancores, questões que fazem com que os conflitos se prolonguem para além de uma sentença judicial. E eu imagino que, sendo a autonomia privada, no caso da arbitragem, a reger a solução do conflito, essa sensação possa ser, de alguma maneira, agravada pela ausência do Estado, nesse caso, como o julgador. Chamando atenção, portanto, para isso, eu gostaria de sublinhar que as vantagens da arbitragem, que são sempre alardeadas, são a celeridade e a especialização dos seus julgadores, elas normalmente estão associadas a um custo muito elevado.
E não adianta tentarmos reduzir muito os custos das arbitragens, porque acabamos não podendo contar com profissionais que se dispõem a doar o seu tempo para a solução de um longo conflito. Portanto, eu chamo a atenção para pensarmos juntos sobre as vantagens da arbitragem e o fato de que muitas vezes a liberdade dos cônjuges, dos companheiros, enfim, dos integrantes da família, a liberdade deva ser examinada não só no momento da assinatura de um compromisso arbitral, mas também durante toda a relação conjugal ou toda a relação afetiva. Vale dizer, muitas vezes, uma disparidade, um descolamento entre a situação econômica das pessoas quando iniciam a relação e a situação econômica, ou a vulnerabilidade, ou o próprio enfraquecimento por conta de questões psicológicas no momento da ruptura. E isso tem que ser preservado. Notem que o direito civil, em inúmeros momentos, até a questão da prescrição que se suspende entre cônjuges, por exemplo, e companheiros, demonstra a dificuldade da exigibilidade de direitos e deveres no âmbito de relações conjugais, de relações afetivas, o que nos leva a ter essa reflexão como algo muito importante. E, portanto, nesse sentido, nós podemos pensar que, em tese, acreditamos que a arbitragem seja possível em questões patrimoniais, de direito de família, considerando pessoas capazes, iguais e com paridade, com simetria de informação. Mas temos que lembrar que em direito de família, já Francesco Ferrara, na Itália, chamava que os direitos patrimoniais nunca são totalmente patrimoniais, ele chamava, Francesco Ferrara, de direitos patrimoniais de família, para mostrar suas peculiaridades. E no Brasil, há um texto extraordinário também, que a professora Ana Carolina Machado Teixeira e Carlos Conde, que chama atenção para situações jurídicas dúplices, que são, a um só tempo, híbridas, de conteúdo existencial e patrimonial. E aqui eu acho que é a maior dificuldade para efetivamente separarmos o que é patrimonial daquilo que é existencial. A hipótese para a problematização que eu gostaria de trazer seria justamente esse itinerário entre a igualdade e a plena autonomia, que é a exigência primeira dos processos de arbitragem. A arbitragem ela parte de uma circunstância na qual o consentimento livre e informado é indispensável. O Supremo Tribunal Federal discutiu no primeiro caso, desde a lei de 96 até 2001, com vários votos de vista, se era, afinal, constitucional ou não a renúncia ao judiciário no caso do procedimento arbitral, justamente pela delicadeza da questão. E eu acho que, portanto, no caso do direito de família, do direito das famílias, nós temos que pensar se essa fragilidade emocional, se esta igualdade em contrapartida, ela se mantém inalterada e rígida até o momento em que há o conflito de interesse. Nesse caso, acho que a mediação pode ajudar, que pode criar esse fortalecimento e pode criar essa verificação, essa ferição, na hipótese de não se resolver por mediação o conflito, se os conflitos que ainda restam poderão ser arbitráveis, digamos assim. Então nós temos que seguir esse itinerário e evitar a vulnerabilidade não só econômica, como cultural, psicológica e outras fragilidades, desde o momento de eventual pacto antinupcial ou pacto de qualquer natureza no contrato de união estável, até o momento em que o conflito se instaura. No caso do direito de sucessão, há também uma grande discussão se seria possível, num testamento, se prever a possibilidade de solução de conflitos, desde que o herdeiro ou o legatário aceite a sua parcela da herança ou do legado, sujeitando-se exclusivamente ao processo arbitral. Isso tem sido muito discutido e hoje a tendência é se admitir que, em se tratando da parte disponível, seria razoável, já que é possível se instituir legados e heranças subordinados a condições e, portanto, embora o consentimento, repito, no caso da arbitragem seja indispensável, tem de alguma maneira, tem que ser considerado possível esta hipótese, embora no direito comparado as legislações sejam ainda muito tímidas.
tanto Portugal quanto a Alemanha, só para fazer uma rápida resenha, eles normalmente prevêem a possibilidade de discussão de interesses de natureza patrimonial, o que leva ainda a dúvidas na doutrina acerca da extensão do direito de família. No caso, que é também discutido no caso da França, a reforma do Código Civil, ela prevê uma questão muito interessante que diz respeito a admitir que cláusula compromissória tem que ser associada à atividade profissional, à atividade, portanto, que não seria atividade de família. Então, alguns autores franceses, em particular Axel Depont, dizem que seria possível, se tratando de matéria disponível, uma discussão em arbitragem recorrente de conflitos de família, já fixada por um compromisso arbitral, não pela causa compromissória, que a causa compromissória estaria afastada no artigo 2101. Então, em geral, o que os códigos prevêem é a possibilidade de arbitragem em matéria de direito disponível. E no caso da Espanha, eu chamo a atenção que a Espanha tem um certo complicador, que ela não aceita especificamente a discussão em arbitragem, em transigências, que seja feito, que é indispensável poder transigir para poder participar de arbitragem, em questões matrimoniais. Então se discute o que seriam questões matrimoniais. Seriam só parte dos problemas de família ou efetivamente todas as questões que envolvem os conflitos decorrentes das relações de famílias. Então, em linhas gerais, já procurando responder a pergunta, eu diria que em tese sim. Será possível, talvez, pensarmos em solução de conflitos a partir de opção por arbitragem? Na prática, eu acredito que não devemos criar uma panaceia. Devemos nos restringir, claro, às questões patrimoniais, entre pessoas capazes e com plena igualdade, e devemos controlar, aferir essa plena igualdade e essa não fragilidade desde o momento de eventual cláusula compromissória, poderia ser feita num pacto, até o momento da instauração do litígio, associando o que acontece em outras circunstâncias de vulnerabilidade, como hipótese de contrato de adesão, de consumidor e assim por diante. Os principais desafios são os custos da arbitragem. Eu tenho visto muitas pessoas, contratantes de contratos empresariais, que firmaram a cláusula compromissória e na hora H não podem lutar pelos seus direitos, porque imagine uma situação em que um dos sócios da companhia está sem dinheiro, e muitas vezes hoje já se criaram litigation funds, fundos para patrocinar litígios, em que evidentemente acaba sendo uma espécie de cessão dos seus direitos patrimoniais para esses fundos e para bancos. Então temos que pensar nesse direito de família, até que ponto os magistrados não ficariam sensíveis a alguém que dissesse: eu assinei, mas eu não tenho condições de lutar pelos meus direitos. E a identificação, aqui é muito difícil, aqui repito, a mediação pode ser útil, da identificação e a proteção das vulnerabilidades que eu chamei de subjacentes ao ambiente familiar. Meu tempo está se esgotando, eu queria aqui saudar a todos, lembrando que uma das coisas extraordinárias do nosso Instituto é permitir que essa alteridade não seja uma transposição do egoísmo nosso para o egoísmo da nossa família. Temos que pensar em todas as famílias. Num momento que hoje foi dito, em que o fundamentalismo está se espraiando pelo mundo, que a gente pense na família de todos, que a gente pense nos arranjos familiares de todos, que a gente tenha tanta sensibilidade para o assassinato do nosso bairro, assim como na Somália, em Mogadishu, em que tanta tragédia ocorre e muitas vezes a gente não se preocupa com ela. Que beleza que a gente possa pensar no outro e nos outros. Obrigado.